Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por sua fidelidade, glória a Deus pelo seu perdão, glória a Deus pelo seu amor, glória a Deus pela sua graça. Glória a Deus porque Jesus vive e reina de eternidade a eternidade. Glória a Deus porque Jesus vive e reina na minha vida, vive e reina na minha casa. Glória a Deus porque Jesus vive e reina na sua vida, vive e reina na sua casa. Aleluia por isso. Que possamos hoje estabelecer um altar de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo desse tempo na nossa vida e por tudo aquilo que Ele continuará fazendo. Aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, Ele é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Tem muita coisa para Deus ainda fazer na minha vida, na sua vida. Tem muita coisa para Deus realizar em nós, por nós e através de nós. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero ser um instrumento, eu quero ser uma ferramenta de Deus para a sua vida, porque eu quero ser alguém que esteja te motivando, que esteja te animando a continuar caminhando na direção daquilo que Deus tem para você. E eu quero compartilhar com você hoje um texto muito legal e muito poderoso, que vai alimentar a sua fé e vai acender a chama do fogo do Espírito dentro de você, assim como está acesa dentro de mim. Então, um texto que o Senhor tem ministrado no meu coração, que é cavar poços. Cavar poços. Eu preciso continuar cavando meu poço todo dia. Você precisa continuar cavando seu poço todo dia. Irmãos e irmãs, a grande verdade é que ao longo da nossa caminhada a gente vai cavando poço e a gente vai encontrando pessoas à nossa volta que o tempo inteiro quer entulhar os nossos poços, que o tempo inteiro quer jogar sujeira, quer jogar entulho nos nossos poços. E como que isso acontece? As pessoas aquelas que não caminham na mesma fé que nós caminhamos, que não caminham na mesma sintonia, no mesmo alinhamento que nós estamos com os céus, que nós estamos com Deus, gente que não tem a mesma visão, gente que não tem o mesmo sonho, o mesmo plano, o mesmo projeto de vida em Deus que eu e você, que nós temos, eles vão tentar entulhar os nossos poços. Eles vão tentar nos fazer retroceder, eles vão tentar nos fazer nos sentir sem força, sem condição, sem capacidade de continuar avançando para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, escute o que eu vou dizer. Nós precisamos continuar cavando poço. E quando a gente encontrar água nesse poço, a água vai ser água boa, a água vai ser água cristalina. E não vai ser água apenas para eu beber, para eu saciar a minha sede, para saciar a sede da minha casa, da minha família, do meu filho, da minha esposa, dos meus amigos mais próximos. Essa água é para saciar a sede de todos aqueles que vierem a mim, de todos aqueles que tiverem à minha volta. Essa água é para que eu possa viver uma vida plena em Deus, uma vida plena de cumprimento de planos e propósitos de Deus para a minha vida nesse tempo. E é um texto que eu quero compartilhar com você que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo de número 18. A Bíblia diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes, lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa destes contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Queridos, note bem, esse texto é um texto muito poderoso,
porque aqui nós temos uma palavra de Deus para nós, uma palavra profética. O texto diz que os servos de Isaac cavaram o poço e acharam água no poço. Só que nessa terra que eles cavaram o poço e que eles acharam água, não era uma terra favorável para que se achasse água naqueles dias, para que se achasse água naquele tempo. Até porque o tempo não era dos melhores, a terra estava uma terra árida, seca, sem vida. Mas o texto diz que os servos de Isaac cavaram e encontraram água. Só que tem um detalhe: quando eles encontram água, a Bíblia diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac e diziam que aquela água era deles. E aí o texto vai dizer que os servos de Isaac deixam aquele poço e partem para um outro lugar. E chegam num outro lugar, numa outra área, e cavam um poço novamente, e ali também eles encontram água. E aí a Bíblia diz que também houve contenda naquele lugar. E os servos de Isaac não contenderam, não brigaram, saíram dali e foram cavar poço no outro lugar. Há duas coisas que eu quero que a gente entenda nesse momento. O versículo de número 20 vai nos dizer que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque. E Ezeque vem do hebraico, que significa contenda. Os pastores de Isaac não contenderam com os pastores de Gerar. Eles simplesmente viraram as costas, saíram e foram cavar poço no outro lugar. E aí a Bíblia diz que no outro lugar também houve contenda e foi chamado aquele lugar de Sitna. No hebraico significa inimizade, ódio, acusação. Então entenda, todas as vezes que você cavar poço e que você achar água, você vai encontrar pessoas que vão contender contra você. Você vai encontrar pessoas que vão manifestar ódio, inimizade, acusação. Ou gente que vai achar que você não é merecedor do que você está vivendo. Ou gente que vai achar que você não tem nenhuma condição de viver exatamente o que você está vivendo quando você cavar o seu poço e encontrar água no seu poço. Escute, querido irmão, querida irmã. Tudo que nós precisamos fazer é continuar cavando o poço e vencer os nossos adversários no cansaço. Não entre em rota de colisão. Não brigue, não discuta, não queira justificar absolutamente nada. Apenas continue caminhando e cavando o poço. Continue caminhando e fazendo a sua parte, que é cavar o seu poço. Porque vai chegar um momento em que esses seus inimigos, em que esses seus adversários, vai chegar um momento em que os invejosos, aqueles que são carregados de ódio, de inimizade, aqueles que não têm o mesmo alinhamento aos céus que você tem, aqueles que não têm a mesma visão que você tem, aqueles que não têm o entendimento que você tem daquilo que Deus tem para a sua vida, eles vão desistir, eles vão parar no meio do caminho. Então, querida, a gente precisa aprender a vencer os nossos inimigos, aqueles que tentam entulhar os nossos poços, aqueles que tentam impedir que a gente continue sonhando em Deus, planejando em Deus, projetando em Deus. A gente precisa vencer esses através do cansaço, porque eles vão se cansar e eles vão parar de ficar querendo entulhar o seu poço. Eles vão se cansar, porque eles vão ver que Deus, ele não deixa de abençoar a sua vida, que Deus não deixa de fazer com que você encontre água todas as vezes que você cava seu poço. Porque a Bíblia diz no versículo de número 22, que partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Quando eles chegam a Reobote, que eles encontram água,
Os seus inimigos, os seus adversários pararam de continuar perseguindo, pararam de continuar tentando entulhar os poços, pararam de continuar tendo inimizade, contenda contra eles. Por quê? Porque eu vejo que a gente precisa vencer os nossos adversários, os nossos inimigos no cansaço. Eu não vou me cansar, porque o Senhor vai renovar as minhas forças, o Senhor vai renovar o meu ânimo, o Senhor vai me dar vigor para que eu continue cavando o poço. E aí a Bíblia diz que eles chamaram esse lugar de Reobote, e a palavra Reobote significa alargamento ou amplitude. O que Deus quer para mim e para você é que a gente chegue num lugar, numa determinada terra, num determinado ambiente, que a gente cave poço e que esse poço que a gente cave traga para nós um tempo de alargamento, um tempo de amplitude, um tempo que a água possa jorrar de forma poderosa, gloriosa e absurda. O que Deus quer é que a gente cave poço nesse lugar e que as pessoas que estão à nossa volta, ao ver a gente cavando poço e ao ver a água brotando, a água jorrando, água boa, água saudável, água que sacia a sede, água que cura, água que restaura, água que transforma, que liberta. O que Deus quer é que a gente viva um tempo de amplitude, de alargamento, para que vidas que estão à nossa volta também possam ser abençoadas, também possam ser alimentadas, também possam ser impactadas, restauradas e renovadas pelo poder da água que vai sair desse poço. Então, deixa eu dizer, se por acaso você hoje tem dentro de você, carrega dentro de você algum entulho que está impedindo de que a água possa jorrar, de que a água possa fluir de dentro de você, eu quero desafiar você, comece a meter a mão dentro de você agora e arrancar tudo aquilo que está entulhando o poço dentro de você. Arranque agora toda palavra de maldição que foi lançada contra você, arranque todo sentimento de ódio que foi lançado contra você, arranque toda contenda que foi trazida contra você, arranque tudo aquilo que não provém de Deus, que não provém dos céus contra a sua vida. Arranque, comece a tirar todo entulho, toda sujeira e comece a jogar fora, comece a jogar no mar do esquecimento, comece a jogar, sabe, onde Deus pode levar para bem longe de você, para que o seu poço comece a ser limpo agora e para que a água da vida comece a jorrar e comece a brotar de dentro de você de uma forma tão poderosa e tão gloriosa como nunca antes aconteceu. Experimente viver em Deus uma experiência que você ainda não viveu. Experimente pedir o Espírito Santo a pegar você pelas suas mãos e te conduzir a um lugar de alargamento, a um lugar de amplitude, a um lugar em que você vai viver coisas grandes, poderosas e extraordinárias. Não pare no meio do caminho, não retroceda, não dê ouvido àqueles que contendem contra você, não dê ouvido aos invejosos, não dê ouvido às palavras de ódio, não dê ouvido às palavras de inimizade, não dê ouvido às palavras de acusação, não dê ouvido àqueles que não estão alinhados aos céus como você está, aqueles que não estão pensando em viver coisas grandes e poderosas em Deus como você está pensando, não dê ouvido àqueles que não querem ver o seu avanço, que não querem ver o seu crescimento, que não querem ver a sua prosperidade em Deus. Não dê ouvido a esses. Comece a orar a Deus e comece a arrancar de dentro de você tudo que não presta, para que de dentro de você possa começar a jorrar um rio de água limpa e pura. Continue cavando o seu poço, continue, porque a água que vai brotar do seu poço vai ser para alimentar uma multidão que está à sua volta. Escute, para eu concluir, comece a orar a Deus, para que Ele traga para você e te cerque com pessoas que amem a sua vida, que desejam ver o seu crescimento, que desejam ver o seu avanço, que desejam ver você alcançando e sendo projetado na presença de Deus por aquilo que Deus tem sonhado e preparado para você para este tempo. Ore para que Deus levante homens e mulheres que intercedam por você, que orem pela sua vida e que caminhem com você, para que Deus leve para bem longe os invejosos e contendeiros, os caluniadores, os fuxiqueiros, os fofoqueiros, aqueles que tentam entulhar o seu poço. Que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, na minha vida, para que o nosso poço não seja um poço carregado por entulhos, mas seja um poço cheio de água da vida e que essa água possa jorrar para a vida eterna. Amém? Então, querido irmão, querida irmã, continue cavando seu poço todo dia e vença os seus inimigos no cansaço, porque uma hora eles vão parar e eles vão
testemunhar do poder de Deus na sua vida, fazendo a água jorrar e brotar de dentro de você como nunca antes aconteceu. Amém? Deus te abençoe e que o Espírito Santo te leve a cavar poço todos os dias da sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesse momento que o Teu Espírito continue falando conosco, ministrando o nosso coração e arrancando dentro de nós, ó Deus, todo entulho, toda sujeira, ó Deus, que foi lançada contra nós, por palavra de maldição, por inveja, por ódio, por fofoca, por calúnia, Deus, pelos mexeriqueiros, por aqueles, ó Deus, que não estão alinhados aos céus, que não entendem aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso interior de toda sujeira, de toda cólera, de todo ódio, e que de dentro de nós, ó Deus, possa jorrar um rio de água pura para alimentar aqueles que estão à nossa volta. Seja conosco, Pai, e nos dê força, garra, disposição para que possamos continuar caminhando e para que possamos vencer os nossos adversários no cansaço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe e que o Espírito continue ministrando ao seu coração. Até a próxima.